De volta ao Horizonte Debate. Hoje debatemos a Operação Patmos. Henrique, no bloco anterior você nos provoca. Queria um resuminho e que Raimundo e Rudá dissertassem sobre. Bom, em resumo, existe uma discussão jurídica em aberto também em relação a esse ponto. E com bons argumentos para os dois lados. Inclusive, os argumentos mais fortes são a favor da eleição direta. Eu convido até o nosso telespectador a depois entrar em contato comigo pela minha rede social. No Facebook é o meu nome, Henrique Napoleão Alves, e lá vocês vão encontrar nos próximos dias um texto detalhado e bem didático a respeito exatamente desse ponto. Dá. Eleições diretas? A questão aqui, para mim, é da ciência política e da lógica política. A única forma da gente conseguir consolidar um governo que seja legítimo é através da eleição direta nesse momento. Qualquer outra saída, mesmo que numa eleição indireta, digamos, o Lula seja o candidato e ganhe, mesmo assim ele viveria uma crise, talvez até de contradição com a sua própria história. A única saída é a eleição direta. Agora, o problema é que quem articulou e apoiou politicamente o governo atual, ele não quer eleição direta de maneira alguma. E aí eles têm um tempo de 2 semanas. E o fiel da balança nesse momento é o PSDB. Se o PSDB, nessa semana, no início da próxima, decidir desembarcar do governo, o governo Temer não tem mais sustentação nenhuma no Congresso e ele teria que partir para a renúncia. Então, primeiro é isso. Nós temos alguns momentos, alguns pedágios nas próximas 2 semanas, mas no dia 6 de junho é um deadline, vamos dizer assim, para esse governo, porque entra a discussão já do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação da chapa. Até lá, o fiel da balança é o PSDB. Professor Raimundo, essa é a disputa. Ricardo Boechat, na terça-feira do 23 de maio, diz que ainda não aconteceu nada porque exatamente PSDB e DEM não haviam decidido um nome para essa transição. Então, ele diz de forma muito clara, não aconteceu nada até agora, ou Temer, proporem para Temer, assim, olha, saia pela tangente, diga que você foi golpeado, alguma coisa desse tipo, porque não tem um nome ainda para fazer essa transição. No Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da chapa Dilma Temer, o que pensar, o senhor que é especialista na área? Olha, com toda franqueza, eu não vejo que o julgamento do dia 6 de junho vai terminar no dia 6. Um julgamento dessa importância e desse nível, talvez nós teremos lá apenas o voto do relator, que sinaliza e provavelmente vai votar pela cassação da chapa. Agora, nós temos mais 5 outros ministros para votar e o presidente. Estava até fazendo uma análise outro dia, inclusive em relação ao Tarcísio, que é um dos ministros que foi nomeado pelo Temer. O ministro Edmar Gonzaga, também que substituiu o ministro Henrique Neves, também foi nomeado pelo Temer. Tem um ministro Napoleão, seu xará, Henrique, que é um ministro muito mais liberal nas suas decisões lá no TSE. Tem o próprio Gilmar Mendes, que preside o TSE. Então, ainda que hoje tenha um apoio popular e essa crise institucional e de credibilidade do Temer, eu não vejo que haverá cassação assim, como automaticamente, e muito menos que esse julgamento vai acabar lá nesse dia 6. Agora, concordo plenamente com meus colegas, não tem campo para a eleição não ser direta. Então, por isso que nós estamos apoiando a PEC. O que eu disse anteriormente é que com a Constituição de hoje, com as leis infraconstitucionais, não há possibilidade de eleição direta hoje. Então, nós estamos apoiando a PEC, que a PEC seja aprovada, e aí sim haverá a possibilidade, sopesados os argumentos jurídicos do professor Henrique, de se afastar a incidência do artigo 16, da anualidade, e aí nós teríamos eleições diretas no caso da vacância. Agora, o professor vai me provocar, é um debate excelente que os eleitoralistas têm colocado em questão, as consequências não dessa vacância que nós estamos tratando, mas da cassação da chapa Dilma Temer. Porque há uma curiosidade que é o seguinte, quando você caça um prefeito, isso a gente vê todo dia, convocam novas eleições. Aqui em Minas, só dessa agora de 2016, foram 5. Só que a lei
que determinou que sempre haverão novas eleições... O professor Raimundo está citando eleições municipais, que por algum problema... Exatamente. A lei que criou a regra de que sempre haverão novas eleições, que são chamadas de suplementares, ela é a 13.165 de 2015. Então, quando nós estamos tratando de Dilma Temer, que disputaram a eleição em 2014, era outra legislação que você tinha que fazer um cálculo se os votos atribuídos a essa chapa eram 50% mais um, e aí anulava e fazia novas eleições, ou se não, e aí chamava o segundo colocado. Então, eu lembro na época que passou a 13.165, eu provoquei os meus colegas eleitoralistas no sentido de que não seria essa uma lei casuísta para o caso de cassação da chapa Dilma Temer, por exemplo, ou de algum governador, para que houvesse eleições diretas e não convocasse o segundo colocado. Sim. Então vai ter uma discussão, não se será direta ou indireta, vai ter uma discussão ainda, que eu acredito que não vai ter mais, porque o segundo colocado hoje está envolvido aí também nos mesmos escândalos, mas inclusive se chamaria o segundo colocado para assumir o governo, igual aconteceu com muitos prefeitos que disputaram a eleição de 2012, por exemplo. Agora, Rudá, Henrique e Raimundo, a gente tem pouquinho tempo, então queria fazer uma miscelânea de nomes, não de temas. Essas pessoas, esses agentes, Temer, Aécio, Lula, talvez, são indivíduos que, Rudá, morreram eleitoralmente? Não, Lula não. Não? Lula de jeito nenhum. Não saberia, Aécio possivelmente, mas eu não saberia te dizer claramente os outros. Eu tenho 54 anos, já vi tantas pessoas falarem que estavam mortas politicamente e votam como senadores, né? Então, eu acho que isso é um pouco difícil. No caso do Lula, ele é o político mais popular do país. E por que ele é o mais popular? Em função da comparação. Ou seja, por isso que eu disse que o erro estratégico e mostra pouca inteligência desse pessoal que está no poder hoje, inteligência política, né? O erro foi o impeachment. Se não tivesse impeachment, eles possivelmente elegeriam em 2018 um candidato deles. Agora estão dando poder e o bastão para o Lula. Seria a 5ª eleição consecutiva do PT, nunca existiu isso na história do Brasil. Já não tinha 4 vezes o mesmo partido vencido uma eleição nacional, federal. Vai ser a 5ª, se a eleição fosse hoje. O Lula, mesmo preso, embora o capital político dele, sem dúvida nenhuma, caia um pouco, ele continua, hoje ele está acima de 40% de intenção de votos, né? E ele tem um voto maciço no Nordeste. Agora mesmo a Uninasal, a Universidade de Pernambuco, fez uma pesquisa, 91% dos pernambucanos são contra o governo Temer, 65% que era Lula presidente. Então, eu acho que tem um cheque-mate em relação ao Lula, que esse próprio governo e as forças políticas que o sustentaram criaram para si mesmo. Eu acho que não foi nada inteligente. O restante, me parece que realmente saem muito feridos, mas nunca o PMDB. Nessa história, talvez o PSDB e o Aécio, mas o PT saiu absolutamente ferido, o Lula nem tanto, mas no caso o PMDB nunca sai ferido, porque é uma confederação regional, eles continuam fortes até na oposição a ele mesmo. Henrique, Raimundo, eu vou pedir de novo concisão. 2 agentes que eu não citei, Dória e Bolsonaro, são indivíduos fortes para essa eleição? Bom, as pesquisas que são feitas agora dizem que sim, mas os próprios estudiosos do campo afirmam que pesquisas feitas com tanta antecedência em relação às eleições têm pouco valor. O fato de, nessas pesquisas, surgirem nomes como esses, mostra o tanto que a classe política como um todo está com a sua imagem prejudicada. Isso é, de certo modo, perigoso, porque abre espaço para possíveis aventureiros, né? E, Você considera os 2 aventureiros? Bom, não estou afirmando isso, mas o discurso que eles apresentam, que é um discurso de... Todos os 2 têm um discurso semelhante de dizer que eu não sou um político padrão, ele já foi visto antes na história do país. E a gente sabe que linha a que caminho isso levou. Né? E por isso vejo com muita desconfiança a possível candidatura deles e de quaisquer outros, em particular dos 2, porque o que o país precisa, eu não vejo eles como tendo condição de apresentar. O Brasil precisa de 2 coisas. Ele precisa de retomar o caminho do crescimento econômico, porque, de fato, ele é um país rico em termos absolutos, mas em termos relativos ele é pobre.
e ele precisa de aliar esse crescimento econômico à distribuição de renda. Sim. Eu não vejo nenhum desses dois defendendo uma plataforma capaz de levar a gente a esses dois objetivos. Jair, eu acho muito cedo para a gente falar em nomes, porque a gente não sabe nem o que pode aparecer amanhã. Nós acordamos ontem com cada novidade, mas eu queria... Exato. Eu queria só acrescentar um dos motivos que leva a nossa opinião a apoiar as eleições diretas, a apoiar a PEC 227, é essa particularidade que nós vivenciamos aí nos últimos anos. Dos 5 sucessores ao cargo, quer dizer, dos 5 nomes presidenciáveis que a Constituição posta tal qual hoje, ela coloca na ordem de sucessão, nós não teremos 3. A presidente Dilma, não teremos, obviamente, o presidente Temer, e o Supremo já decidiu que o presidente do Senado, Renan Calheiros, não está na ordem de sucessão. Então, nós temos 5 nomes. Repito, presidente, vice, Senado, Câmara e Supremo. Dos 5, 3 estarão fora num período curto de menos de 4 anos. Então, é mais um motivo para que nós apoiemos aí as eleições diretas. Sim. Raimundo, Rudá, Henrique, obrigado pelo aceite do convite da Rede Catedral. Eu acho que hoje a gente deu conta de transformar uma conjuntura política tão conturbada para que o telespectador possa tomar a opinião dele, possa fazer a avaliação dele. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Na época do impeachment, construíram um muro em frente ao Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios. Que grande erro. A gente precisa de uma nação junta agora para pensar política e fazer política ao mesmo tempo. Envie sugestões de temas para o e-mail do nosso programa. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.